Bom, atualmente, né, em paralelo ao circo tradicional e ao circo itinerante, temos também um circo contemporâneo, né, que ele vem se desenvolvendo através de escolas de circo, projetos sociais, ONGs também, entre outros. E por uma mudança assim, de valores, os donos de circo, eles começaram a colocar os seus filhos em universidades, né, para poderem saber administrar melhor um trabalho no circo. E na França, né, surgiu o movimento do novo circo, né, o circo contemporâneo. E não tem exatamente uma data assim precisa de quando foi, mas foi em meados do século XX que provavelmente começou a acontecer. E na Inglaterra também, alguns palhaços faziam artes de rua e truques com fogo, andavam de perna de pau. Na França, isso se deu primeiro com a Escola Nacional de Circo, Annie Fratellini. A Annie Fratellini era uma artista que vinha seguindo uma linhagem de palhaços, né, tradicionais franceses, os Fratellini. E a escola surge com o apoio do governo francês em 1979. Ligados à escola ou não, começaram a surgir vários grupos em torno da França e da Europa para o desenvolvimento desse novo circo. Voltando um pouco na história, né, em 1921, no governo da União Soviética, né, atual Rússia, eles resolveram criar uma escola de circo, convidando um prestigiado diretor da época, era um diretor de teatro, na verdade, para ele poder dirigir essa escola de circo. E o contato entre os tradicionais do circo e a vanguarda do teatro resulta na criação de uma escola que coloca o circo num patamar de arte. E aí é criado uma nova forma de espetáculo, né? Com temas, com apresentações interativas com o público, são criados novos aparelhos também, né? Além de diretores também, né? Que são chamados para dirigir os espetáculos. E os músicos também faziam as trilhas sob medida para poder atender o espetáculo. A primeira escola que se instalou no Brasil foi a Escola de Circo Piolim, em São Paulo, no estádio do Pacaembu, em 1977. Em 82, surgiu a Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro, onde jovens, filhos de artistas circenses, poderiam fazer parte da escola para eles poderem aprenderem, para eles poderem aprender acrobacias, malabares, o equilibrismo e as acrobacias aéreas também. E atendia também, né, todas as classes sociais, enfim, né, poderia gerar uma demanda de mais espetáculos e trabalho para os artistas. E, enfim, né, além disso, a Escola Nacional de Circo, ela capacita também, né, os alunos a poderem trabalhar dentro do Brasil e no exterior. Aí eu falei disso tudo e não falei o que é exatamente um artista circense, né? Bom, o artista circense, ele é conhecido por desafiar o risco. Ele desafia os limites do ser humano. Ele treina para poder ter uma boa flexibilidade. Ele tem que conquistar tudo isso com bastante treino, né? Acrobacia, o malabares, o equilibrismo, as acrobacias aéreas também. São esses quatro pilares, né? Que enfim, rodeiam um artista circense, que é a acrobacia de solo, o equilibrismo, a manipulação de objetos e a acrobacia aérea. Além disso, é trabalhar também o desenvolvimento de outros aparelhos, né, que não necessariamente estão ligados a essas quatro modalidades. Com a chegada do circo contemporâneo, começou a se observar que os artistas circenses começavam a misturar, né, a fazer uma mistura de técnicas teatrais com técnicas de dança, com a música, com as artes plásticas também. E assim foi perdurando e conseguindo uma característica única, mas ainda assim, a sedução que a gente faz com o risco, ela ainda é presente no circo contemporâneo, certo? Por isso, ainda assim, um artista de circo contemporâneo, ele precisa treinar bastante. Antigamente também, né, eu tinha uma ideia de que o artista circense ele era para ser mostrado a virtuose, né? O olha o que eu sei fazer, né? Então era uma amostra de olha o que eu sei fazer. Hoje em dia vem um pouco para quebrar isso. Um espetáculo circense, ele é roteirizado, né? Ele vai ter um tema, um contexto, ele vai ter uma história por trás de cada espetáculo.
essa construção de um circo com roteiro foi se desenvolvendo durante um tempo, né? O que complementa até um pouco a história do circo contemporâneo. E antigamente não havia muito isso. Antigamente tinha mais... Era esse espetáculo de variedades, que era como que uma pessoa sobe na corda só com uma mão, como ele equilibra bastões na cabeça e ainda gira uma bola numa mão, gira um bambolê no pé e anda de monociclo com o outro pé. Além disso, né, hoje em dia nós temos um movimento que é os palhaços se desvinculando um pouco do circo, indo um pouco mais buscando técnicas teatrais. Então o palhaço ele tá um pouco entre o teatro e o circo também. O malabarista também é a mesma coisa, tem se criado um método de numerologia do malabarista, fazendo com que ele seja uma modalidade um pouco à parte do circo. Então, resumindo rapidinho, um artista circense é aquele que desafia os limites do ser humano, mas ainda assim ele não deixa de ser um cidadão comum que contribui com a sociedade. E também é aquela pessoa que vai flertar com o risco, e se sentir seduzido pelo risco. Para quem não sabe, o Freak Show tem a tradução direta para show de horrores. E eram apresentadas pessoas com anomalias genéticas, doenças raras, como forma de entretenimento, uma espécie de museu e zoológico humano. Um dos primeiros registros que se tem desse tipo de show ou espetáculo, mostra, é no século XVI, com os irmãos siameses Colloredo. Para eles conseguirem sobreviver, eles apresentavam de cidade em cidade como forma de atração. Na época, eles até chegaram a apresentar para o rei Charles I. Naquela época, o circo tradicional estava em alta como forma de entretenimento, e o grande diferencial do circo sempre foi mostrar o extraordinário, o original, o único, e que você só poderia encontrar em um circo específico. Só que, até então, extraordinário em capacidade humana, né? Como acrobacias de alto nível, técnicas e habilidades de excelência. E no show de horrores, eles vendiam esse tipo de entretenimento através do extraordinário em anomalias genéticas, né? Em doenças raras também. E como a curiosidade humana é uma coisa que ainda vende muito, naquela época as pessoas pagavam muito bem por isso. Vale lembrar que naquela época não tinha formas de entretenimento como a gente tem hoje em dia, por exemplo, o celular, a televisão, entre outras coisas. Então eles acabavam não tendo muita opção. Por ter várias pessoas querendo pagar por esse tipo de apresentação, várias pessoas compraram a ideia e vendiam esse tipo de entretenimento. Nos Estados Unidos teve uma pessoa que se destacou muito com esse tipo de entretenimento, que foi P.T. Barnum. Ele que a gente contou na história do circo, e se você não viu ainda, vale a pena dar uma olhada. Corre lá e vê o vídeo. Barnum queria ganhar muito dinheiro, muito fácil e a qualquer custo. Então ele viu nos freak shows uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido. Então ele criou uma espécie de museu de aberrações para reunir essas pessoas com anomalias e doenças raras. E ainda criava histórias bem absurdas para poder chamar a atenção de mais público. Chegou a falar que tinha encontrado uma sereia. Numa dessas também ele comprou uma escrava que tinha aproximadamente 80 anos. E como ela tinha uma aparência bem deplorável por ser cega e paralítica, ele jogou a idade dela lá para os 160 anos. Depois fizeram uma autópsia e descobriram que, na verdade, ela tinha 80 anos mesmo. Até descobrirem isso, Barnum já tinha faturado rios de dinheiro. Barnum arrecadava aproximadamente $1.000 por semana, o que, corrigindo para os dias atuais, daria aproximadamente $25.000, cerca de R$125 mil por semana. Quando questionavam ele sobre a exploração das pessoas com deficiência, a resposta que ele dava naquela época era que as pessoas com deficiência não eram consideradas pessoas aos olhos da sociedade. Então, que dificilmente elas teriam qualidade de vida ou oportunidades que, fazendo esse tipo de trabalho, elas conseguiriam ganhar um dinheiro que dificilmente elas ganhariam em qualquer outro tipo de trabalho comum. E já que os negócios funcionavam, as pessoas pensavam que Barnum pagava bem as suas atrações. Eles poderiam até juntar dinheiro para poder viver suas vidas em paz. Depois disso, as pessoas foram mudando suas opiniões para esse tipo de entretenimento e começaram a surgir novas leis de proteção para pessoas com deficiência. E aos poucos foi proibindo e extinguindo os freak shows. A criação de novas mídias como a televisão era muito mais interessante na época. Esse tipo de assunto é muito delicado e, de fato, na época,
havia um preconceito muito grande para essas pessoas e eles tinham muita dificuldade de viver de forma decente naquela época, porque de fato essas pessoas eram consideradas como monstros e aberrações, como o próprio nome do show já diz. Mas que esse tipo de show desse dinheiro suficiente para com que essas pessoas pudessem viver bem depois, não acho que valeria a exposição. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei aí embaixo, comenta, compartilhe esse vídeo com as pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal de Cepa. Um beijo e até a próxima. Tchau!